A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre as coisas de família e responder a esta pergunta aparentemente tão inocente, mas que traz tanta profundidade. A família, como vai? Esse é o nosso programa de todos os sábados pela manhã na Rádio Alvorada às 9 horas e também o nosso podcast que fica disponível nas plataformas digitais onde a Rádio Alvorada está presente. E você, seja quem está ouvindo, seja quem está acompanhando pelo podcast ou pelas redes sociais, pode compartilhar, por favor. É uma forma de você evangelizar, compartilhando estes conteúdos e tantos outros podcasts que você encontra no canal da Rádio Alvorada nas diversas plataformas sociais. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz e hoje nós queremos falar sobre os desafios de ser pai. Os desafios de ser pai nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a figura paterna, ela é uma figura cada vez mais significativa, porém, cada vez mais desafiadora a maneira de viver essa paternidade. E para nós começarmos a falar sobre o desafio de ser pai nos dias de hoje, eu queria primeiro fazer uma contextualização a respeito do próprio sentido da família, das transformações pelas quais a família foi passando ao longo do tempo. Querido irmão, querida irmã, quando nós voltamos lá para a antiguidade, nós vamos encontrar um conceito de família, principalmente entre os gregos e os romanos, que era um conceito muito ligado à propriedade, muito ligado ao patrimônio. Então fazia parte, por exemplo, do conceito de família também os empregados, os escravos na época em que havia esta escravidão. Então havia toda uma identificação muito forte com a propriedade. Claro que no mundo judaico-cristão, ou seja, no mundo judeu antes de Cristo e depois da novidade trazida pelo Evangelho, da novidade que é o próprio Jesus, o Filho de Deus que se encarna, o conceito de paternidade e o conceito de família, ele também vai passar por modificações. Então, quando nós chegamos no período medieval, nós encontramos uma família que é principalmente encarregada de passar os valores morais. Não existe tanto a questão do afeto, a questão do envolvimento afetivo, mas é principalmente um lugar onde são aprendidos os valores, um lugar onde a figura do pai é uma figura de referência para que os valores sejam compreendidos por toda a família. E ao mesmo tempo, querido irmão, querida irmã, o conceito de família é um conceito muito amplo. É um conceito que não é diferente do nosso conceito de família hoje, que normalmente está associado a um determinado lugar, a uma determinada casa. Conceito de família não. Conceito de família envolve uma série de figuras que gravitam em torno de uma determinada figura que exerce um poder patriarcal. Então, os primos, os tios, estão todos relacionados a uma figura de um avô ou a figura paterna, digamos assim, de referência e tudo gravitando em torno desta pessoa. Nesse conceito de família, a figura do pai, ela está muito associada à figura de um poder, digamos assim, de um poder soberano. Então, a figura de Deus, que é pai, a figura do rei, que é o pai da nação, e a figura de um pai que comanda a família. E comanda de uma forma assim, onde o seu poder é um poder realmente, digamos assim, exercido de maneira suprema. E isso lhe dá também um poder que é também patrimonial. Então ele tem o poder sobre os bens, ele tem o poder sobre a esposa, ele tem o poder sobre os filhos, ele digamos assim, ele usa esse poder da maneira como ele entende que deva ser exercido este poder. Então é uma autoridade que tem, porém uma autoridade associada também ao poder.
E isso, claro, cria então todo um significado desta figura paterna, como concentrando toda a autoridade e todo o poder nas suas mãos. Mas aí, querido irmão, querida irmã, nós chegamos ao século XIX, quando acontece a chamada Revolução Industrial. E quando ocorre essa Revolução Industrial, nós temos então uma mudança no sentido de família e, consequentemente, começa a ocorrer também uma mudança no sentido do próprio pai. Então, a mudança, o aumento da população urbana, a transferência da população na medida em que vai acontecendo a industrialização, a transferência do mundo rural para o mundo urbano, vai começar a criar as casas menores, onde a família nuclear, pai, mãe e filhos se reúne, e essa convivência mais intensa de pais, mães e filhos acaba gerando uma nova perspectiva a respeito dos papéis de cada um dentro desta casa, dentro deste lar. Então já não é mais aquela família ampliada, ela até existe, obviamente. Nós sabemos que até hoje famílias moram separadas, mas se encontram no domingo na casa do vô, na casa da avó. Então ainda continua havendo esse conceito de família ampliada, porém bem diferente de quando se morava no campo, quando se morava na roça, quando havia a casa muitas vezes do avô e todas as casas em volta. Isso já não vai acontecer mais por conta desta mudança. E, consequentemente, vai haver uma mudança também na figura do pai, na figura paterna, dentro desse novo contexto. Então, esse primeiro bloco foi para que nós nos contextualizássemos sobre essa evolução, digamos assim, essas transformações da vida da família e, consequentemente, na figura do pai. Já retomamos, daqui a pouquinho. E nós retomamos aqui o nosso programa, o nosso podcast, A Família Como Vai, nesse dia especial dedicado a uma reflexão sobre os desafios de ser pai, os desafios da paternidade no mundo contemporâneo. Então, no bloco anterior eu falei para você a respeito desse processo de transformação que a família foi sofrendo ao longo da história, até chegarmos a este modelo de família que nós temos hoje, um modelo de uma família que nós chamamos de uma família nuclear, onde nós temos um núcleo menor, ainda que com relações muitas vezes com a família chamada de ampliada, mas uma família que convive a maior parte do tempo com os membros que são mais próximos, pai, mãe e filhos. A partir do século XIX, então, como eu dizia para vocês, com a Revolução Industrial e com essa cultura urbana, como dizia o Papa Francisco muito bem, né? E outro dia eu conversava sobre isso com as minhas irmãs, com os meus cunhados, essa cultura urbana que já não é mais algo próprio da cidade. Se você vai hoje para o interior, se você vai para um sítio, se você vai para uma fazenda, essa cultura urbana, ela está presente. Ainda que o ambiente seja um ambiente rural, a cultura urbana se faz presente, seja pela dinâmica da família, seja pelo acesso aos meios de comunicação. Então hoje nós temos uma sociedade muito mais homogênea, vamos dizer assim, naquilo que diz respeito ao seu comportamento. E qual é a mudança que acontece a partir do século XIX? Pois é, uma das coisas importantes que a Revolução Industrial traz e que esta família nuclear traz é o papel da criança, o papel daquele que é alguém que está em desenvolvimento. Na realidade, no mundo antigo, no mundo medieval, ou mesmo antes da Revolução Industrial, a criança era um mini adulto e, consequentemente, ia fazendo as coisas de adulto e aprendia, quando se tornava um adolescente, quando se tornava um adulto, um jovem, a ser um adulto. Então, era um processo que vinha desde a infância.
Só que com a Revolução Industrial, o pai sendo um operário, não havia como essa criança acompanhá-lo na sua jornada de trabalho. É diferente do pai que sai de casa para a roça para cultivar e o filho vai ter uma pequena enxada e vai ter algumas tarefas que são próprias dele. No mundo urbano, industrializado, isso não é possível. E aí, querido irmão, querida irmã, vai haver uma mudança, então, nesse conceito de paternidade. Porque, na realidade, aquelas funções que o pai tinha na sociedade antiga, o poder patrimonial, o poder também moral de educação, o poder de comando, ele começa a ter concorrências, digamos assim, ou começam a aparecer novas fontes de poder e autoridade. Então, as revoluções do século XVIII, principalmente aquele modelo clássico que é a Revolução Francesa, vai colocar o Estado como aquele que vai garantir a educação por meio da escola, por meio de um ensino formal. Além da figura do Estado, nós vamos ter também o papel da própria escola, onde a figura dos professores também exercem um papel, uma influência sobre a criança, sobre aquele indivíduo que está indo para receber os conhecimentos. E a própria mãe, porque na dinâmica da nova organização, fruto da Revolução Industrial, a mãe muitas vezes é que vai ficar com as crianças e, consequentemente, assumindo demandas que anteriormente eram demandas do pai. Então, o Estado, a escola e a mãe, a figura materna, começa neste momento, a partir do século XIX, a exercer um papel que muitas vezes antes era um papel do pai. E, consequentemente, há um afastamento do pai do seu papel de pai no sentido mais amplo da palavra. E resta-lhe, então, uma função que é basicamente uma função econômica, a função de provedor. A função de provedor. Então, quando às vezes as pessoas usam a expressão provedor como se fosse uma característica da paternidade desde sempre, é importante que se diga que ela realmente esteve antes, mas ela não era a única. E o que acontece a partir da Revolução Industrial e desse mundo urbano que se coloca é a figura do pai ficar restrita a uma figura de provedor. E aí o seu papel na transmissão de valores, o seu papel na educação, o seu papel na participação, na sua responsabilidade pelo todo do desenvolvimento do filho, até porque isso agora também passa a ser uma novidade, porque isso antes acontecia naturalmente, o filho estava junto com o pai, mas agora ele não está mais, por conta das demandas que fazem com que o pai se ausente do ambiente da família. Então, o seu papel fica restrito ao aspecto de provedor. E é aí que nós vamos ter aquilo que nós chamamos de a crise do pai. Porque essa crise dele ser apenas e tão somente um provedor e desaparecer de outras funções que são importantes para ele, vem associada a uma outra situação, principalmente a partir do século XX. Quando, com a entrada das mulheres no ambiente de trabalho de uma forma mais forte, no ambiente de trabalho, digamos, remunerado, no ambiente de trabalho da indústria, da fábrica, do comércio, o pai já não é mais nem o único provedor. Ele já não é o único provedor. E, consequentemente, isso agrava ainda mais essa crise da paternidade. Então, quem é o pai? Quem é esse pai? Qual é o seu papel dentro dessa nova configuração de uma família, onde você tem uma criança que antes não merecia tanta atenção porque ela aprendia as coisas meio que naturalmente, mas agora não é assim. Onde existe um Estado, onde existe uma escola, onde existe uma figura materna que muitas vezes está ali ocupando o espaço e o papel que era do pai. E agora, mesmo o papel de provedor deixa de existir porque ele não é um único provedor e às vezes nem é o principal provedor. É tudo isso
que nos leva ao próximo bloco, quando nós vamos falar como encarar este novo conceito, esse novo momento que nós estamos vivendo. Família que reza unida sempre estará. E nós retomamos o nosso podcast, o nosso programa. E a família como vai? Com esse tema encantador, que é o tema da paternidade. Até agora talvez você tenha ficado meio assustado, meio assustada. E agora? A situação está complicada, o pai está perdido nesse mundo atual. Eu passei por isso, eu passo por isso, porque uma vez pai, sempre pai. Não interessa se as crianças estão indo à escola ou se agora são os netos que estão trazendo preocupações ou se são os filhos nos seus casamentos. A paternidade, ela nos acompanha sempre. A primeira coisa que nós temos que deixar claro, já tentando abrir luzes, caminhos de esperança, afinal de contas, estamos no Jubileu da Esperança e a figura do pai, ela é também uma figura que tem esse papel. A primeira coisa importante, como eu ia dizendo, é que nós não temos um modelo único de pai. Não tentemos buscar a ideia de um pai ideal. Se você fizer assim, você será o pai perfeito ou você será o pai que os seus filhos gostariam de ter. Gente, nós temos a nossa história, nós temos a nossa relação com o nosso pai, nós temos as nossas alegrias, nós temos as nossas frustrações, nós temos os nossos desafios como pessoa. E, portanto, não há um modelo único de paternidade. Agora, o fato de não haver um modelo único de paternidade, um único estilo de ser pai, é importante que nós saibamos que o pai tem um papel que é só seu e que não pode ser tirado dele, ou mesmo que este pai venha a faltar, seja por alguma situação, alguém vai exercer este papel para o desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente. E que papel é esse? Muito bem, cabe ao pai, querido irmão, querida irmã, incutir nos seus filhos princípios como respeito, autoridade e a confiança, a autoconfiança. Que não é uma autossuficiência, que não é uma soberba, mas o sentir-se capaz. Então o pai é aquele que faz o lançamento, é aquele que vai projetar o filho para o mundo. Olha, você nasceu nesta família, você recebeu todo o carinho, todo o afeto, mas aqui não é o seu lugar. Você foi feito para uma missão. Estamos no mês vocacional. Você tem uma vocação. E nessa vocação, você é chamado ao serviço. Você é chamado a fazer alguma coisa de bom para o mundo. Então a tua mãe te deu todo o carinho, te deu todo o afeto, também eu fiz isso, mas está na hora de você sair para encarar os desafios. Então o respeito à autoridade e à autoconfiança, este lançamento. E para que isso aconteça, querido irmão, querida irmã, a figura paterna, ela é muito importante. E aí é que nós temos então hoje o grande desafio do pai ausente, da ausência do pai. E o que é esse pai ausente? Seja o pai ausente porque não assumiu a responsabilidade da paternidade, seja o pai ausente porque a família nuclear, por algum motivo, se desfez e esse pai se distancia dos seus filhos, seja por vontade própria, seja por uma decisão jurídica, seja por uma atitude da própria mãe ou da família que, por mágoas e ressentimentos, quer que ele se afaste, e seja o pai que está presente na casa, mas está ausente. Não assume a sua função. Quando muito, se coloca como provedor e ainda justifica a sua ausência pela sua condição de ter que prover.
e as questões econômicas se sobrepõem a outros valores. Então, querido irmão, querida irmã, esta presença paterna, ela é uma presença também de afeto, ela é uma presença de acompanhamento da criação, da educação dos seus filhos. Não há por que temer a ida à escola, à universidade. Hoje existe muito desse temor. Se há um berço, se há um acompanhamento por parte do pai e da mãe daquilo que vai acontecendo, o filho vai tendo condições de formar a sua personalidade, de ter os seus próprios valores, que em determinado momento passará até por um questionamento dos valores que recebeu sim do pai e da mãe. Faz parte na adolescência, na juventude, no seu processo de autonomia. E aí a presença do pai é importante. A presença do pai nas tarefas domésticas. A presença do pai nos momentos de família. A presença do pai naquela refeição compartilhada com todos os que fazem parte da casa, e não somente naquele momento em que a família ampliada está reunida. Não, esta família ampliada depois terá esse pai como referência. Quando o seu pai, que é o avô, partir para junto de Deus, ele se transforma nesta referência, e isso ele vai construindo desde o nascimento do filho. Na realidade, desde antes, acompanhando o processo de gestação da sua esposa, estando presente quanto possível em todos os momentos importantes em que já no seio materno, além desta relação íntima com a mãe, esta criança já vai percebendo a presença do pai, que vai se tornando cada vez mais alguém significativo para a sua existência. Então, querido pai, querida mãe, cabe a vocês, por meio do diálogo, por meio da compreensão, estarem presentes para que o filho possa crescer, sabendo que existe uma referência de respeito, de autoridade e de autoconfiança, e que esta missão é uma missão fundamentalmente do pai. Então, que nós possamos cada vez mais abraçar com muita gratidão a Deus essa nossa vocação de sermos pais. E assim, renovo o convite para que você compartilhe esse conteúdo. Nós encerramos mais um podcast, na certeza de que você possa estar crescendo nos seus conhecimentos e também em tudo aquilo que diz respeito às reflexões sobre a vida de família. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo programa. A família como vai?